vice-candidato na chapa do PT, para essa conversa com vocês sobre educação. Fernando, essa aqui é a última entrevista de uma série que a gente realizou aqui no Todos para a Educação, para dar espaço para falarmos sobre educação nessas eleições de 2018. Em geral, a gente tem aí um grande interesse das pessoas sobre educação. No debate da Band, foi a palavra mais tuitada, mais perguntada, mais buscada, foi educação, e nem sempre a gente tem esse espaço todo para poder falar sobre propostas para a educação. Essa série de diálogos, ela faz parte de um projeto aqui no Todos para a Educação que se chama Educação Já. Esse projeto é um grande programa, na verdade, para a gente dar centralidade à educação nas próximas gestões. É possível a gente fazer avançar a educação básica no país, é possível a gente dar um grande salto, mas a gente precisa realmente dar essa prioridade nas próximas gestões. O Olavo, que está aqui também comigo nessa conversa, ele comanda a parte técnica desse grande programa para a gente... A Marisa Abreu também faz parte, a gente tem aqui várias pessoas que fazem parte desse grande programa, para a gente construir esse plano técnico para conseguir avançar na educação, mas também essas conversas com os candidatos, também essas conversas com as pessoas que realmente podem fazer a diferença e colocar a educação num outro trilho. Então, com isso, eu quero começar aqui essa entrevista com você, te fazendo a seguinte pergunta, Fernando. Bom, primeiro, se você concorda que a gente precisa dar a devida prioridade, e mais do que isso, porque prioridade todo mundo fala que vai dar, né? Mas, assim, a centralidade para a educação e como que, concretamente, o senhor pretende fazer isso acontecer no país, caso esteja lá em Brasília a partir de janeiro de 2019. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tive a grata satisfação de ser um dos fundadores do movimento Todos pela Educação, no 7 de setembro, acho que foi 6 de setembro, foi véspera da independência, de 2006. Portanto, já se vão aí 12 anos, né, de trabalho, e durante praticamente toda a minha gestão à frente do Ministério da Educação, eu procurei manter uma interlocução permanente com todos os setores da sociedade envolvidos com a pauta, né, e isso... empresários, trabalhadores, estudantes, docentes, enfim, nós procuramos realmente ter uma pauta ampla na educação. Mas eu queria dizer que, do ponto de vista do presidente Lula, acho que é importante frisar duas coisas. Porque, como a gente já tem um passado, né, presente ainda, quer dizer, na memória das pessoas, não é um passado longínquo, cabe ressaltar que o fato do presidente Lula ter me convidado para vice já quer dizer um bocado de coisa. Ele escolheu o seu ministro da Educação para ser vice na sua chapa, né? Isso tem um simbolismo muito forte, né? Mas o segundo, que também, na minha opinião, é mais importante até do que esse, foi o fato de que, quando nós chegamos ao Ministério da Educação, o orçamento do Ministério da Educação era... Aqui eu vou fazer um registro para a agência Lupa não me pegar na palavra, mas assim, era da ordem de, né, 20 bilhões de reais. Né? Ordem de grandeza. E quando eu deixei o Ministério da Educação, o orçamento era da ordem de 100 bilhões de reais. Então, é óbvio que tem a inflação do período, mas descontada a inflação, sem dúvida nenhuma, foi o presidente da República que mais investiu em educação. Com um detalhe, como havia recursos, como não se contingenciava recursos da educação, nós pudemos fazer uma agenda que ia da creche à pós-graduação. Nós não pulamos etapas. É obviamente que os resultados não foram os mesmos, né? O que a gente conseguiu na educação infantil e no ensino fundamental, nós não conseguimos no médio. O que nós conseguimos na educação superior não se refletiu no médio também. Estou falando do médio porque o médio ficou um problema por resolver. Por isso que o nosso programa enfatiza muito o ensino médio. Mas acho que são duas notas biográficas que valem a pena ressaltar. Então, na minha opinião, o que o presidente Lula deixou claro, nós fizemos um mapeamento do que faltou fazer.
Então, ele me perguntava, a educação infantil evoluiu no Brasil? Certamente. Evoluiu muito com o Fundeb, né? Nós tínhamos menos de 10% de cobertura de 0 a 3 anos, e isso mais do que triplicou. A pré-escola está quase universalizada nos termos da Unesco, né? 96% é universalização. Nós temos aí com mais de 90% de cobertura de 4 e 5 anos. O IDEB do ensino fundamental, ele realmente sofreu uma inflexão muito positiva. Fundamental 1 superou a meta, Fundamental 2 raspou a meta, um pouquinho abaixo, mas ainda assim houve um incremento. A educação superior é incrível o que aconteceu, o acesso dos mais pobres, dos filhos dos trabalhadores, à educação superior pelo ProUni, ReUni, Enem, Novo Enem, SISU, isso tudo fez uma grande diferença na vida do brasileiro. O ensino médio nós estamos devendo, por isso que o programa vamos fazer o que faltou. A outra questão que o Lula enfatizou muito, a questão da formação docente. Nós avançamos no piso. O piso foi uma grande conquista do magistério. Nós tínhamos salários incompatíveis com a importância da profissão. A única categoria profissional que consta da Constituição com piso próprio, piso salarial próprio, é o magistério. Isso foi muito importante para sinalizar a importância desses profissionais. Mas, do ponto de vista da formação, faltou providências. Inclusive, providências que estavam no nosso horizonte e que não foram desenvolvidas ao longo do tempo. Então, nós temos aí uma preocupação no nosso programa, sobretudo com essas duas questões, sem prejuízo do que se fez e do que precisa ser resgatado. Mas se eu fosse identificar aqui 2 pontos, ensino médio, não essa reforma aí anunciada e jamais endereçada, ensino médio e formação docente. Mas ainda nesse tema da priorização, Fernando, como que vocês estão pensando, o Ministério da Educação, nomes, equipes, estruturas, assim, vocês já estão pensando em alguma coisa? Porque você tem experiência nisso, né? Então, você imagina um MEC diferente? Você imagina uma equipe? Como que você imagina essa equipe do Ministério da Educação? Olha, eu passei 6 anos e meio à frente do Ministério como ministro e 1 ano e meio como vice-ministro, como secretário executivo. Eu diria para você que foi um momento de ouro do Ministério da Educação do ponto de vista técnico, né? Tanto é que muitos colaboradores tiveram uma ascensão. O Paim virou ministro, né? Começou como presidente do FNDE, passou a secretário executivo e depois ministro de Estado. Estou na presença aqui do Ricardo Henriques, que foi nosso secretário da SECAD, né? Que virou SECADI depois, e que hoje é uma autoridade indiscutível no campo da educação, uma pessoa de prestígio nacional em vários temas relativos à educação. Ou seja, a gente tinha uma equipe. Depois, o presidente do FNDE, por longa data, era um funcionário de carreira do Tesouro Nacional. Então, a gente tinha a preocupação de não deixar a política menor tomar conta do Ministério. A gente fazia política com P maiúsculo, política pública com P maiúsculo. Obviamente que o Brasil começou a sofrer uma crise institucional que reverberou por todo o canto, né? Inclusive lá. Hoje você não tem mais a excelência técnica que se tinha. Agora, o que o presidente Lula reforçou é que ele vai puxar para a mesa dele, de presidente, temas relativos à educação. Ele não vai ter só um ministro prestigiado na pasta. Ele pretende repactuar federativamente alguns temas. E a questão do ensino médio, nós estamos convencidos de que o presidente da República, ele próprio, não por delegação, mas ele próprio fará uma convocação para os governadores apoiarem o ensino médio com apoio federal, tanto da rede de institutos que nós criamos, os 38 institutos federais do país foram criados pelo presidente Lula, com mais aí nós estamos beirando aí 500, 600 unidades em todo o Brasil, mas nós queremos enquadrar, e a palavra é essa, me perdoem, o Sistema S.
Nós fizemos uma primeira reforma em 2008, angariando recursos para gratuidade, mas nós entendemos que o Sistema S, que conta aí com 16 bilhões de reais de receita federal, que é dinheiro federal, é tributo federal, eles têm que mudar a governança, aumentar a transparência e, sobretudo, o compromisso com o ensino médio e com a juventude. Haddad, nós vamos ter a chance de voltar a tocar em alguns dos temas que o senhor mencionou. Eu queria inaugurar aqui essa etapa temática, das perguntas temáticas, e começar com o tema professor, políticas docentes. O senhor mencionou, na sua fala introdutória, a questão da formação dos professores, que é um dos componentes mais importantes desse conjunto das políticas docentes. No entanto, a gente tem sérios desafios do ponto de vista da carreira docente no país. Uma pesquisa recente que nós fizemos aqui no Todos pela Educação, pesquisa nacional representativa, demonstrou que 49% dos professores brasileiros dizem não recomendar a profissão docente a um jovem. A pergunta é a seguinte: considerando a centralidade do professor, para promovermos uma educação de melhor qualidade, como mudar esse cenário que eu descrevi e qual é o papel do governo federal na promoção dessas mudanças, considerando que a parte importante do desafio de carreira está nas mãos das redes estaduais e das redes municipais. Então, qual é o papel do governo federal em promover as mudanças para mudar esse cenário? Bom, uma delas eu mencionei que já foi tomada, uma providência que já foi tomada, e foi com base em estudos comparativos internacionais. Eu me lembro de uma reunião que nós fizemos com a McKinsey, acho que você tomou conhecimento desse estudo também à época, mostrando que não existe país que não valorize o salário inicial, que tenha um bom sistema de ensino. Salário inicial conta, por isso que o piso nacional da categoria conta. É importante para atrair talentos. Mas nós queremos atuar em duas novas frentes. A primeira frente é aquilo que nós chamamos de Prova Nacional de Ingresso na Carreira Docente. Nós entendemos que os concursos públicos são muito ruins. Se você pegar a prova de seleção dos professores, ela é muito ruim. Ela não cobra aquilo que deve ser, deve aderir ao dia a dia, ao chão da escola, né? Ela pergunta sobre legislação, pergunta sobre sociologia da educação, pergunta sobre história da educação e não pergunta sobre a educação. Então, os temas das provas de concurso são sofríveis do ponto de vista do que se almeja. Nós queremos professores motivados, que saibam atuar em sala de aula. Gente, a gente às vezes trata o professor, é triste dizer, mas às vezes a gente não trata ele como um profissional. É um ofício sofisticadíssimo da aula. Quem entra numa sala de aula, tem diante de si, no nosso caso de professor universitário, 40, 50, 60, 70 alunos. Mas no caso de um professor de educação básica, às vezes você tem 50 alunos, 40 alunos, 30 alunos. Aí, quanto mais jovem o aluno, mais difícil administrar. O tempo, tudo é complexo em sala de aula. Então, nós precisamos entender que isso é uma profissão séria. Isso é uma profissão da mais alta complexidade. Você está formando o futuro. Está formando... Então, nós precisamos mudar completamente. Qual vai ser o impacto disso no país? Enorme. Porque as faculdades de educação vão ter que se adaptar a essa prova nacional. Obviamente que não vai ser uma reforma de cima para baixo. Nós vamos fazer com o CONSED, com o DIME, nós vamos fazer com os gestores da educação. Qual é o tipo de profissional que eles precisam para efetivamente tornar a escola mais atraente, mais motivadora, mais envolvente, que as crianças aprendam, que os jovens aprendam, se estimulem, critiquem, criem, tenham disposição de assimilar conhecimento, mas, ao mesmo tempo, tomar uma certa distância crítica, formular. A gente nós queremos mentes aguçadas, curiosas. Então, nós precisamos de um certo tipo de profissional. Então, nós precisamos pactuar, inclusive com o CNTE, que era o que estava sendo feito. Um DIME, CNTE, CONSED sentados à mesa, lá no INEP, no nosso Instituto de Pesquisas, que é o órgão que aplica essas provas nacionais, para mudar a compreensão do que é a atividade docente, valorizar essa atividade. Um segundo ponto, nós aprovamos uma lei que nunca saiu do papel,
que é fixar uma nota mínima no Enem para ingresso nos cursos de licenciatura. Você não vai ter um sistema educacional melhor do que a qualidade do magistério, por definição. Por definição. Isso é que nem linha de transmissão. Você só tem perda. Né? O ideal é fazer com que as perdas, né, sejam minimizadas. Mas você só tem perda na linha de transmissão. A mesma coisa vale para a educação. Então, se você não partir de uma potência alta, quando chegar lá, você não liga um liquidificador na ponta. Não tem como. A energia tem que ser potencializada. Então, como é que faz isso? Nós precisamos avançar simultaneamente na valorização da carreira, mas também na cobrança, em várias etapas. Né? Eu vejo muitas vezes jovens que entram na carreira docente com 400 pontos no Enem, 450 pontos no Enem. Você acha que em 4 anos essa pessoa vai estar apta a ensinar? Se está provado que ela terminou a educação básica sem ter aprendido, não por culpa dela. Evidente que não. Mas se a pessoa chegou ao final da educação básica, com 400 pontos no Enem, não adianta o setor privado querer botar para dentro para cobrar mensalidade dessa pessoa. Porque ela não vai passar no concurso, ela vai prejudicar a sala de aula, porque o professor vai ter que educar pela média. Se a média é baixa, ele vai ter que conversar com a média dos estudantes. Tudo errado. Então, nós precisamos dar uma promoção geral no assunto. Maravilha. A gente estava lembrando, né, dessas pesquisas todas que mostram uma evidência muito grande em relação à importância do professor. Na verdade, ele é determinante para a gente conseguir avançar na qualidade, porque a gente não tem uma crise na educação, a gente tem uma crise de aprendizagem. Então, de fato, a gente precisa investir em professor. Um outro ramo que tem uma evidência enorme no país, no mundo, e todo mundo fala, mas o Brasil sempre falhou muito, é no atendimento à primeira infância. E aqui não estou falando só de creche para escola, ainda que sejam muito importantes, são 2 etapas absolutamente importantes. Mas como que vocês vêm pensando o atendimento integral à criança de 0 a 6 anos no país, para que a gente consiga colocar depois na sala de aula uma criança inteirona, um professor inteirão, e para a gente conseguir fazer com que a educação melhore no país? Bom, primeiro nós vamos ter uma oportunidade de aperfeiçoar o Fundeb o ano que vem, né? Vence o prazo do Fundeb, todo mundo é a favor do Fundeb, mas todo mundo entende também que é uma oportunidade de aperfeiçoar mecanismos de fomento e com olhos voltados para a primeira infância. Você sabe que na primeira etapa de construção do Fundeb, nós tivemos a maior dificuldade do mundo para convencer os governadores a contemplar 0 a 3 anos. Eles não queriam. Com o argumento de que, como o IPTU e o ISS, que são impostos municipais, não compunham a cesta, né, de impostos do fundo, eles queriam excluir a primeira infância, 0 a 3, sobretudo. 4 e 5 eles topavam. O Congresso, com apoio do MEC, aí, né, mas o Congresso, como era emenda constitucional, não passa nem pelo presidente, é promulgada, não é sancionada. Então, nós conseguimos incluir 0 a 3 no Fundeb, ficou um desenho bastante razoável, mas dá para melhorar. Então, nós temos que sentar com os especialistas, com os financistas, porque trata-se de finanças, e vamos aperfeiçoar o Fundeb. Agora, eu vou fazer aqui propaganda familiar, vocês me perdoem. Mas, quando eu era prefeito aqui em São Paulo, a Ana Estela, minha esposa, ela liderou um processo de construção de uma política chamada São Paulo Carinhosa. Né? Tem um baita de um livrão mostrando todas as ações intersetoriais que nós promovemos. E, assim, como diz minha mãe, modéstia às favas, como diz minha mãe, era um programa intersetorial que reunia 14 secretarias e que atuava na primeira infância de forma coordenada, né, mas com uma liderança, tinha uma cabeça de chave ali que coordenava as ações, mas entrava assistência, entrava saúde, entrava quem precisava entrar, direitos humanos, para reunir, né, um cardápio, né, de ações de sustentação da primeira infância, porque, às vezes, como você mesmo disse, às vezes não basta a creche. Tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas. Até porque você tem aí mais de 2/3 das crianças que não estão em creche.
Você tem situações muito complexas no campo, né? Nas pequenas cidades. É outro departamento. A situação da primeira infância na cidade de São Paulo é uma. E o que preocupa? A questão demográfica. Isso aí a gente tem que prestar muito atenção. Como a fertilidade das mulheres mais pobres é maior, em média, o que está acontecendo é que crianças e jovens brasileiros hoje estão predominantemente em famílias pobres, em função dessa questão do número de filhos por mulher segmentando por renda. Isso aí está preocupando, o que implica que a atuação do Estado em relação à primeira infância tem que ser mais atenta. E eu diria para você, com a experiência que eu tive em São Paulo, né, com o trabalho da Anistela, a gente percebe que muitas vezes não é dinheiro novo, que é coordenação. As ações não são coordenadas. Então, nós não aumentamos demais, aumentamos um pouco o orçamento, até porque a gente pegou uma recessão brava. Nos meus 2 últimos anos de governo, eu peguei 8% de recessão. Mesmo assim, nós alocamos mais recursos para a primeira infância, mas não foi o dinheiro, foi a coordenação das 14 secretarias. Edilson mencionou o Fundeb no início da sua última fala. Então, vamos entrar agora no assunto financiamento. Então, duas perguntas sobre financiamento. A primeira, se a chapa do senhor tem ideias a respeito desse aperfeiçoamento do Fundeb. E a segunda pergunta vai em linha com a discussão sobre o financiamento de modo mais geral da educação básica. O senhor mencionou um aumento expressivo nas últimas décadas do investimento em educação básica, em educação como um todo, né? Hoje atingindo, em termos percentuais do PIB, algo próximo a 6%, mas sempre é importante a gente fazer aquelas ressalvas a respeito desse dado, né? Esse é um aumento recente, né? Não é algo que historicamente a gente vem aplicando. Quando a gente olha o per capita do investimento em educação comparado a países mais desenvolvidos, a gente investe aproximadamente metade do que países mais desenvolvidos investem do ponto de vista per capita. E aí tem um debate dentro do orçamento educacional, que é a distribuição entre educação básica, do ponto de vista per capita, e do ensino superior, que é um debate que tem surgido nesse período agora eleitoral. Então, a primeira pergunta é sobre o Fundeb, e a segunda pergunta é, principalmente no que diz respeito ao segundo e terceiro ponto que eu coloquei aqui agora, sobre o investimento per capita em educação básica. E esse debate sobre o per capita e a distribuição e o equilíbrio entre educação básica e ensino superior, que tem tido um maior desequilíbrio, quando comparado a outros países, entre educação básica e ensino superior, sendo aí o ensino superior o campo com um ganho mais favorável e até um impacto menor do ponto de vista do decréscimo recente. Qual é a visão da sua chapa a respeito desse debate? Olha, quando eu assumi o Ministério, talvez um pouco antes, a relação de investimento per capita entre o superior e o básico era de 10:1. Se investia 10 vezes mais num estudante de ensino superior do que se investia num estudante de educação básica. 10:1. Esse número caiu para 4 e pouco. O que significa isso? Significa que nós aportamos muito mais recursos na educação básica per capita do que aportamos na educação superior, o que é correto. Nós não vamos nivelar, não vai ser 1:1 nunca, porque a educação superior envolve pesquisa, laboratórios sofisticados, é um outro tipo de coisa, mas nós temos que perseguir metas de continuar reduzindo essa diferença. Mesmo em países com alta equidade, você tem um diferencial, 2, 3, o que é razoável, mas não 10, e 4 ainda é alto. Então, eu acho que a gente ainda tem um objetivo a perseguir desse ponto de vista. O per capita geral no Brasil, ele é baixo, mas ele é compatível com a nossa renda per capita. Nossa renda per capita é baixa. E o que você falou, eu gostaria de sublinhar, que eu não sei se quem está nos ouvindo, né, entendeu o que você falou, que é justíssimo. Nós fomos o país que, durante o século XX, sem sombra de dúvida, dos que menos investiam em educação. Ao longo de todo o século XX. Não estou falando do começo do século, da República Velha. Eu estou falando da República Velha, estou falando do Getúlio, estou falando do Juscelino, estou falando da ditadura militar. Todo esse povo aí
não teve compromisso com a educação. Infelizmente, gostaria de poder elogiar um governante do século XX. Gosto de alguns, né? Gostaria de elogiá-los do ponto de vista educacional. Não posso. Não tiveram foco na educação. A educação começou a botar a cabeça para fora da água em 88 com a Constituinte. Já em 94 aprovaram a DRU, que tira dinheiro da educação. 6 anos depois da Constituinte de 88, já estávamos aprovando a DRU e fomos acabar com a DRU quase 10 anos depois. E o Fundeb que botou dinheiro novo, aportou dinheiro novo. Então, a história do financiamento da educação tem 10, 15 anos, gente. Nós estamos investindo em educação, esses 5,5%, 6% do PIB, há 10, 15 anos. Então, querer os mesmos resultados que países que estão há 100 investindo 4, 5, 6% do PIB, não vai ter. Seria bom, né? Se a educação tivesse um supermercado, você fosse lá, pegasse numa prateleira. É geracional. É geracional o problema. Eu não consigo, com a escola, suprir a deficiência, por exemplo, da formação dos pais. Como é que eu vou suprir uma deficiência que vem de casa? O pai é analfabeto, a mãe é analfabeta, o pai com baixa escolaridade. Isso tudo se resolve nos primeiros anos de vida. Como é que a escola vai resolver esse problema? Mas num eventual governo do PT, vocês pretendem aumentar o recurso para a educação básica, o recurso nós estamos numa crise fiscal danada, nós queremos acabar com o teto de gasto, porque ele não é inteligente, ele faz uma conta pouco inteligente. Você veja aí a crise que deu essa semana. Se não fosse a pressão do movimento educacional, nós íamos perder para a inflação no orçamento do ano que vem. Aquela história de que o teto de gasto preservava a saúde e a educação não é verdade. Não é verdade. Agora, nós precisamos resolver a matriz fiscal para começar a abrir espaço orçamentário para priorizar alguns temas. E outra, nós temos que resgatar o PNE, o Plano Nacional de Educação, de 2001, previa 7% do PIB em educação, investimento público. Foi vetado esse dispositivo. Quando nós encaminhamos o novo PNE, nós mandamos os mesmos 7%. O Congresso jogou para 10% e foi sancionado desse jeito. Então, eu acho que nós temos que recuperar o debate sobre o Plano Nacional de Educação. O que de fato... Como é que nós temos até 2024, se eu não estou enganado, para atingir esse patamar. Então, nós precisamos ver qual é o caminho para chegar lá, retomando um projeto de desenvolvimento nacional. Né? Então, vai ter que ser reaberta a discussão sobre financiamento. Agora, eu acho que o Brasil precisa investir acima da média da OCDE, em função da dívida. Não é em função da dívida que tem com a educação, que é de um século. Então, acima da média, não tem como negociar, nós vamos ter que fazer. Entendeu? Propostas para o Fundeb. Proposta para o Fundeb, eu gostei muito de uma que eu vi, não sei se é de autoria dele, mas do Binho. O Binho foi um secretário, eu chamo de Binho porque é assim que ele é conhecido. Foi governador, foi secretário de Educação do Acre, foi governador do Acre, foi nosso secretário, não meu, mas do Aloysio Mercadante, no governo Dilma. E ele anunciou uma proposta num debate interno dizendo que a gente não devia ter só fundos estaduais, porque tem cidades em estados que não recebem complementação que estão com um orçamento muito baixo per capita e que a gente devia, uma parte da complementação devia ser utilizada para esse fim, de complementar pontualmente municípios que estejam num patamar muito aquém do mínimo necessário para enfrentar o desafio. Eu acho que essa proposta, das que eu ouvi, uma das melhores. Essa proposta foi feita aqui no Todos para a Educação com um grupo bem amplo, inclusive com a participação do Binho, de pessoas do país, da Marisa Abreu, várias pessoas. O Binho pessoas. É coautor. É coautor, Pronto. Então, tá. Melhor assim, né? Melhor assim. Se a ideia não for de um, for de muitos. Isso que é importante. Sheila, vamos falar de ensino médio? Mas é uma bela ideia. Parabéns por tudo. Eu acho que é importante a gente avançar nesse tema. Quer fazer ensino médio? Não, eu ia fazer de alfabetização. Então faz de alfabetização, a gente vai depois esse é um tema, tá ensino bom. médio, porque os efeitos de alfabetização, os resultados de alfabetização afetam o ensino médio. Fernando, inclusive a gente tem aqui o Chico Soares, que tem essa causa super forte da alfabetização no país. Aqui dentro do Todos para a Educação, você também sabe que é bem forte.
a gente ainda tem 55% de crianças ainda não alfabetizadas no final do 3º ano do ensino fundamental, com 8, 9 anos. A gente fala muito em justiça social, a gente fala tanto em igualdade de oportunidades, mas está aí um ponto que a gente não tem conseguido fazer no país um bom trabalho, um trabalho suficiente para poder gerar toda essa justiça que tantos nós acreditamos. Então, eu queria entender qual que é a proposta de vocês, o que o senhor, a sua chapa, um eventual governo do PT, pretende fazer para a gente acabar com o analfabetismo de crianças lá no fundamental, para depois, inclusive, poder sonhar em acabar com o analfabetismo também adulto. Então, quais são as suas ideias em relação a esse campo para a gente resolver de vez? Bom, se eu fosse o atual ministro da Educação, eu chamava o Chico Soares com a seguinte pergunta, e ele que é um estudioso do... Tem um paradoxo nos indicadores do Fundamental 1. Quer dizer, por que os indicadores do ciclo de alfabetização avançaram pouco e os indicadores do fim do Fundamental 1 avançaram tanto? Eu não consegui ouvir de nenhum especialista ainda uma boa explicação para esse fenômeno. Como é que o IDEB do Fundamental 1 passou a meta e você vai, às vezes, em municípios que têm bons IDEBs e a alfabetização aos 8 anos ainda não está compatível com o indicador do final do Fundamental 1. Tem alguma coisa errada acontecendo. Eu tenho vários palpites, mas eu precisava encomendar isso tudo para ver o que está acontecendo. Eu acho que ainda a gente não assimilou uma cultura de... E isso é um pouco nosso. Essa ideia... Eu até entendo o educador fala, a criança tem seu tempo. Eu ouço isso muito de educador, alfabetizador inclusive. A criança tem seu tempo. Isso é verdade. E a gente precisa compreender que existe essa dimensão do indivíduo. Mas não é 100% verdadeiro isso. Se a gente descasar isso de um compromisso com um cronograma, isso não é engessar a educação. Acho que a gente ainda é um pouco... Não, isso vai acabar acontecendo a alfabetização, então tem muita criança se alfabetizando com 10. E, às vezes, ela até tem outras habilidades, raciocínio lógico, mas que não repercute na decodificação, não repercute na compreensão de texto, mas ela tem outras habilidades que, às vezes... E isso ela vai acabar se desenvolvendo aos 10 anos de idade. Eu não acho isso razoável. Acho que a gente precisava fazer um discurso. Né? Eu sentava com alfabetizadores do Brasil inteiro, de A a Z. Eu sentava com um sujeito difícil de trato, como o João Batista, por exemplo, e uma pessoa dulcíssima, como a Magda Soares, para pegar, né, duas pessoas que pensam bastante diferente. Sentava com todo mundo para discutir alfabetização. E lançamos o Plano Nacional de Alfabetização na idade certa. Né? Então, foi um esforço enorme que o Aloysio e o Paim fizeram ali para levar a cultura da alfabetização na idade certa. Eu penso que nós não compramos... Como muitas redes não compraram o IDEB, tem muita rede que não comprou o IDEB ainda. Acha que o IDEB é uma camisa de força, que o IDEB é reducionista. E, em parte, tudo isso é verdade, mas se a gente não ensinar linguagens para as crianças, vai ficar difícil ensinar qualquer outra coisa. Né? Então, facilita, são instrumentos facilitadores do aprendizado. Né? Mas eu entendo que ainda tem um problema cultural que precisa ser conversado com o magistério. Do ponto de vista da estratégia do governo federal para avançar na alfabetização, então, a ideia é seguir nos moldes da Política Nacional de Alfabetização na Idade Certa, PNAE, introduzida pelo governo do PT? Seria esse o caminho? Eu acho que é um pouco mais do que isso, porque se a gente tem o que comemorar no Fundamental 1, nós temos essa questão de nós estamos diferindo no tempo uma questão central, que é a questão da alfabetização na idade certa. Eu acho que a gente precisa retomar esse debate no país, né, de que você acaba trazendo prejuízo para uma criança quando você estende demais o processo de alfabetização. É óbvio que você sempre vai poder pegar um caso exemplar, alguém que se alfabetizou tarde e que foi bem sucedido. Não tem problema isso. Mas, como política pública,
é pouco crível que isso vai funcionar. Então, acho que tem que retomar esse debate da alfabetização, inclusive associando isso com a questão da formação. Eu falava da prova nacional de ingresso na carreira docente, ali é um instrumento importante, sobretudo para o professor alfabetizador, quem vai atuar no Fundamental 1, tem que ter certas qualificações que dialoguem com essa demanda da sociedade. Vamos para o desafio do ensino médio, que, inclusive, tem parte da sua explicação nos baixos índices de aprendizagem na etapa de alfabetização e nos anos finais do ensino fundamental. No entanto, parte do desafio do ensino médio, conforme já diagnosticado há alguns anos, refere-se à estrutura de funcionamento, à proposta pedagógica brasileira hoje para essa etapa, né? E aí, mais recentemente, houve uma tentativa e houve a aprovação de uma reforma, chamada Reforma do Ensino Médio, né, que objetivou avançar num sentido de maior diversificação curricular. E agora, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio está em fase de discussão para se adequar a essa reforma. Qual é a visão da chapa do senhor a respeito dessa reforma do ensino médio e, no eventual governo do PT, quais seriam os próximos passos a respeito desse debate? Bom, em primeiro lugar, eu considero que o governo teve foi desastroso em editar uma medida provisória para reformar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nunca foi feito isso. A Lei de Diretrizes e Bases é de 96. Nunca foi feita uma reforma por medida provisória, porque você pactua. E tem uma razão para pactuar. Não adianta determinar o que vai acontecer na sala de aula. Não é o presidente da República que determina o que vai acontecer. O presidente da República tem que pactuar com o magistério, com os funcionários da educação, com a comunidade educacional. Não acontece por decreto, e uma medida provisória, nesse caso, é quase um decreto, não acontece por decreto uma reforma educacional. Tanto é que não aconteceu nada. Não aconteceu rigorosamente nada. Pergunta para 100 alunos de ensino médio no Brasil, faz um plano amostral e pergunta se aconteceu alguma coisa na vida deles. Não aconteceu nada. O ensino médio continua rigorosamente o mesmo desde a edição dessa medida provisória. Então, o que nós queremos fazer? Nós entendemos que o melhor ensino médio do país, público e privado, é o do Instituto Federal. Eu considero o melhor projeto pedagógico do país, não é? E eles são diversos, mas eles têm um compromisso com a qualidade como nenhuma outra escola tem. Eu considero também que as escolas do Senai e Senac são boas escolas, mas estão muito distantes da vida do jovem. Eles precisam se aproximar. Se pegar os países desenvolvidos, esse dinheiro relativo ao Sistema S, ele é direcionado para uma conjugação de esforços com o ensino médio. Você pegar Canadá, Alemanha, Austrália, você vai ver que tem uma conexão. Você não tem educação profissional que atende à indústria e uma outra coisa que atende à escola. Não existe esses dois mundos. Você tem uma coisa só, né? Porque quando um empresário quer formar os seus trabalhadores, capacitar os seus trabalhadores, isso é por conta dele, não é por conta da sociedade. Nós todos vamos pagar impostos para um empresário ter capacitado a sua força de trabalho. Qual é o sentido disso, se é ele que vai ganhar produtividade? Então, ele paga. Agora, se é uma formação profissional geral que você está dando, aí faz sentido a sociedade pagar. Por isso que você paga imposto. Então, tem um descasamento de conceito. O Sistema S se apropria de dinheiro público e trata como se fosse privado. A começar do fato de que eles não reconhecem a natureza pública do recurso que eles gerem. Isso vale na governança, isso vale na participação da sociedade na gestão, isso vale para a transparência. Eles pegam aí o Paulo Scaff, ele não trata como é dele, o César é dele, ele é o garoto propaganda, né? Ele faz daquilo plataforma de lançamento da sua própria candidatura. A gente não sabe se ele é candidato permanente ao governo do Estado ou a presidente. Não faz sentido isso. Isso é coisa do patrimonialismo brasileiro, sabe? Aquela coisa de não largar o osso, de querer tudo para si. Eu tenho repugnância por esse tipo de coisa. Aquilo é público. Aquilo é público, é dinheiro público, é federal. Eles têm que ter compromisso com as escolas,
com a juventude. Não podem usar uma parte do recurso para ajudar os governadores? Por quê? Eu me perguntava isso em 2008. Nós fizemos uma reforma, né, que eu, pelo governo, liderei, né, com o respaldo do presidente Lula, exatamente no sentido, esse dinheiro não é de vocês, esse dinheiro é da população que paga imposto. Vocês vão ter que dedicar uma parte disso à gratuidade, porque eles cobravam por tudo. 2/3 foi para a gratuidade. Não resolveu. Nós precisamos de mais compromisso do Sistema S com o ensino médio. E nós vamos exigir isso por lei, se precisar. Nós vamos exigir isso por lei. E os institutos federais, que têm aí quase 600 unidades, eles vão ter que pegar aquelas escolas de ensino médio que estão bem fraquinhas, com alta evasão, baixos indicadores de qualidade, e vão ter que adotar essa escola numa parceria de cogestão e fazer a diferença. Se tiver que formar a gente, vai formar. Se tiver que capacitar diretor, vai capacitar. Ué, qual que é o problema? Fica uma ilha de excelência aqui desconectada do mundo? É uma ilha de excelência, mas vai criar pontes com o sistema estadual que está desse jeito. Então, olha, se a gente não mobilizar o que a gente tem, nós já temos esses instrumentos. Então, nós vamos para cima para esses instrumentos estarem disponíveis para toda a juventude. E vamos começar, no primeiro ano, com as 500 escolas de ensino médio com os piores indicadores. Nós vamos fazer um acordo de parceria imediatamente e vamos botar toda a rede federal, e quando eu chamo de rede federal, é Instituto e Sistema S com uma governança nova. Eles vão ter que aceitar que são mantidos com dinheiro público. Fernando, mas acabou ainda... o prazo deles. Sim, no tema da chamada reforma do ensino médio, vocês pretendem rever essa MP, essa nova norma? Essa MP não diz nada. É uma MP tão fora assim, é uma MP inócua, né? Eu acho uma agressão à comunidade educacional essa MP, e ela não diz nada. O que nós queremos é o seguinte: nós queremos usar o Plano Nacional de Educação. Está lá toda uma estratégia de reforma que não foi considerada. Por exemplo, nós vamos ter uma prova de ciências na Prova Brasil do ensino fundamental? Tem que ter. Está no Plano Nacional de Educação. Ao final do nono ano, tem que ter uma prova de ciências. Esse menino está chegando sem saber nada no ensino médio. Como é que ele vai enfrentar física, química, biologia se ele não tiver uma prova de ciências no nono ano? Então, a Prova Brasil tem que ser reformada para melhor. Isso tudo não estou inventando, está no Plano Nacional que o Congresso aprovou por unanimidade. Então, a gente tem um script, a Base Nacional Curricular está no Plano Nacional, não é invenção do governo Temer. Está no Plano Nacional que foi enviado para o Congresso em 2010. Foi o presidente Lula que encaminhou o Plano Nacional para o Congresso Nacional, está lá, Base Nacional Curricular. O Enem, a matriz tem que ser adequada à base nacional. O Enem tem que ser a Prova Brasil do terceiro ano do médio. Você vai fazer duas provas? Prova Brasil e Enem? Onde é que tem no mundo uma coisa assim? Só aqui. O governo recuou, em vez de fazer do Enem o componente curricular obrigatório, criou a Prova Brasil de terceiro ano. É uma coisa insana. Ou seja, você vai ter uma base nacional curricular, uma Prova Brasil de terceiro ano aderente a essa base nacional curricular, e o Enem, que é o ingresso na faculdade, é uma outra prova com outra matriz. Mas só esse governo para pensar um negócio desse. É gente que não entende de educação. Esse pessoal não entende do riscado, não sabe o que é, não se dedicou, sabe, fica com vaidade, né? Fica com vaidade de dizer quem é o dono do Enem, quem fez o Enem. Isso está mais na cabeça dos atuais gestores. Tem o Enem de 98, que é o Enem do Paulo Ranato, tem outro Enem de 2009, que é um outro Enem. Mudou completamente. E daí? A gente manteve o nome, sabe para quê? Para não ficar com essa conversa. Ah, quer roubar a ideia do outro. Não, pô, vamos chamar de Enem. Perguntavam para mim, pô, mudou completamente, você vai chamar do mesmo nome? Eu falei, ué, eu estou prestando uma homenagem para o meu antecessor, qual é o problema? Então, sabe essas disputas menores? Isso tem que acabar no INEP. Não é a vaidade que tem que prevalecer. Haddad, só para
deixar claro para quem nos assiste e para as pessoas que estão aqui, com relação à diversificação curricular, porque isso consta no próprio PNE, isso é uma das estratégias do ensino médio, o conceito de diversificação curricular da estrutura dos itinerários ali do ensino médio, né? Isso faz parte da sua visão, na medida em que se avança, isso não, pelo menos não ficou claro para mim, e entender do ponto de vista da estratégia macro para o ensino médio, porque a proposta de cogestão dos institutos federais com escolas não seria uma estratégia macro, né? Porque o senhor mesmo disse, são 600 escolas que, o senhor usou o termo, adotariam uma ou outra escola. Então, essa é a estratégia para o ensino médio. São 16 mil escolas, né? 16 mil escolas, mas mesmo assim, um a um, esse modelo não tocaria. Só para explicar, essa é a estratégia principal para o ensino médio. Então, nós vamos o que o Lula chamou de federalização progressiva, né, do ensino médio. Então, vai passar pela base nacional curricular, que ela tem que ser concluída adequadamente. Vai passar pela reforma da Prova Brasil e do Enem, que tem que ser adequado, tem que ser fundida e adequada à base nacional curricular, porque senão você não vai ter diversificação. É mentira. Você não vai ter diversificação se você mantiver o Enem como está. Ele precisa ser aderente à base. Senão as pessoas vão fazer curso preparatório para o Enem. Isso é tão óbvio. Pergunta para qualquer educador de peso no país. É tão óbvio que o Enem vai ter uma centralidade, independentemente da Prova Brasil, que não faz sentido um negócio desse, né? Tem a ver com o Fundamental 2. O Fundamental 2 nós precisamos dar uma puxada para cima. Isso envolve, por exemplo, um compromisso com o ensino de ciências, que está muito frágil no Fundamental 2. Inclusive, isso ajuda na matemática. O ensino de ciências bem dado ajuda a matemática, porque o menino começa a perceber o sentido da matemática para a ciência, da concretude para estudar a matemática, não é uma coisa tão abstrata. Quando você estuda a física, e você faz as contas todas de velocidade média, aceleração, coisas assim, você ensina matemática brincando num laboratório, falando de coisas concretas. Vamos fazer aqui uma conversa, porque agora já estão chegando várias perguntas pela internet. Então, para quem quer fazer perguntas, é a hashtag #EducaçãoJá. Já chegaram várias perguntas. Vou fazer aqui uma primeira, só para a gente sair um pouco da nossa zona aqui, das medidas do Educação Já. Veio aqui uma pergunta pelo Twitter, perguntando o seguinte: o senhor defende a ideia de se aliar resultados educacionais de alunos a vantagens remuneratórias, por exemplo, bônus, para docentes da educação básica? Olha, tem havido experiências do Brasil. Aqui mesmo em São Paulo, eu herdei do governo Kassab uma experiência que dava uma espécie de 14º salário para as escolas que cumprissem meta de IDEB. Mas, assim, na literatura internacional, não é uma coisa que é líquida e certa, né? Para mim, o mais importante é garantir o envolvimento do magistério com aprendizado. Isso pode parecer uma coisa muito trivial, mas não é, né? Você tem um envolvimento com o resultado de aprendizado, muitas vezes a pessoa acha que isso esbarra na livre docência, na autonomia do professor. E eu quero te dizer uma coisa muito claramente. As pessoas confundem o conceito de autonomia. As pessoas... É comum se atrapalharem com essa questão do conceito de autonomia. Autonomia na educação é a autonomia do educando. É ele que é o fim da educação. É a ele que se destina o serviço. Se a escola não está funcionando, garantindo a autonomia do educando, se você não está formando um cidadão crítico, criativo, capacidade de posicionamento, de inserção no trabalho, nós não estamos cumprindo. Não adianta a escola ser autônoma se você não está formando cidadãos autônomos. Então, a autonomia é do educando. É com ela que nós temos que estar preocupados. Então, todo esforço que puder ser feito na comunidade educacional, na comunidade escolar, para garantir essa autonomia, essa é bem-vinda. Por isso que quando se discute corporativismo, não corporativismo, o corporativismo é bom na educação. Ora, se os professores não defenderem a sua própria carreira, talvez, né, a gente vai pensar o quê? São profissionais. Defender a carreira faz parte. Agora, isso não pode implicar um descompromisso com o resultado final do processo educacional, que é emancipar as pessoas.
Então, esses falsos dilemas é que nós temos que romper. Né? A autonomia do professor ou do educando? Não. A autonomia do professor é o caminho para conseguir formar cidadãos autônomos. É assim que se constrói. Então, tem muita má compreensão que eu acho que precisa ser diluída com conferência, com seminário, com reformas na formação, com uma prova de ingresso que altere a cabeça das pessoas em relação ao que é o professor, a sua atividade. Então, são providências que precisam ser tomadas, né? E que nós pretendemos tomar. Nós entramos agora na parte de perguntas. Temos mais 15 minutos, certo? Pergunta da internet, Haddad, sobre infraestrutura escolar. E aí eu vou emendar, inclusive, com uma pergunta sobre governança federativa, o papel do governo federal no que diz respeito à pactuação junto aos estados e municípios, que tem relação com essa pergunta. A pergunta é a seguinte: no Brasil, apesar de avanços nos últimos anos, ainda há uma grande quantidade de escolas com infraestrutura precária. Por exemplo, 20% das escolas públicas brasileiras, correspondendo a 12,9% das matrículas, sequer têm o conjunto mínimo de água tratada, eletricidade, tratamento de esgoto e banheiro. O candidato pensa em alguma atuação federal para resolver esse problema? E eu emendo a pergunta de governança federativa porque quem gere a maior parte das escolas são as redes estaduais e municipais. E, então, qual seria, na sua visão, no eventual governo do PT, o papel do governo federal em melhor articular as ações de União, estados e municípios, para que a gente tenha menos sobreposições de esforços e uma melhor articulação e coerência entre as ações da educação brasileira como um todo? Olha, nós vamos ter que resgatar alguns programas de muito êxito, né, que estavam funcionando muito bem. O PDDE, por exemplo, o Dinheiro Direto na Escola, que é um instrumento que foi criado, inclusive, no governo Fernando Henrique, ele foi multiplicado por N, não é muito, o recurso do PDDE. A que se prestava isso? Nós passamos a fazer convênios diretamente com o diretor da escola. O MEC, direto com a escola. O diretor apresentava um plano de recuperação da infraestrutura, um plano pedagógico, né? E recebia dinheiro no caixa da escola. Não passava nem pelo orçamento do prefeito, ia direto no caixa. Você sabe que o caixa da escola tem controle social. Associação de pais, tem uma série de controles. E aquilo era usado para melhorar a infraestrutura da escola, para reformar banheiro, telhado, construir uma quadra de esportes. Isso funcionou. Acabou. O PIBID. O PIBID era um programa excepcional. Você pagava uma bolsa para o menino, uma bolsa de iniciação à docência, por isso que é o PIBID, né? Um programa de iniciação à docência. E esse programa, que chegou a quase 100 mil bolsistas, fazia com que o licenciando, ainda durante a sua graduação, atuasse como uma espécie de estagiário, uma residência docente na escola pública. Então, ele era uma correia de transmissão entre a universidade formadora, a instituição formadora, e o chão da escola. Você teve aí cortes monumentais do PIBID. Então, PIBID, PDDE, o PAR. Pergunta para os secretários municipais. Quando eu sou convidado para falar para secretários municipais, todo mundo pergunta do PAR. Por quê? Era um contrato. Nós firmamos um contrato com o gestor. O MEC oferecendo recursos, mas mediante apresentação de um plano exaustivo de trabalho, que era monitorado lá de Brasília, online, inclusive, usando tecnologia da informação. Veja os cortes que aconteceram. Então, tem uma série de mecanismos de gestão que se perderam no tempo, né? E que nós vamos ter que recuperar. Obviamente, nós não vamos recuperar do mesmo jeito, porque tem um aprendizado, né? A gente tem aperfeiçoamentos a fazer. Mas que nós estamos num caminho de estruturação de um sistema nacional. Não tínhamos estruturado o sistema nacional, mas estamos no caminho disso. E isso se perdeu ao longo do tempo. Aí, nos últimos anos, a coisa se perdeu. Fernando, na verdade, a gente tem só mais 2 minutinhos, o relógio está errado. Só 2? 10 ali. Eu sei. A sua equipe está pedindo para ter uma compromisso. Bom, a gente tem aqui só 2 minutinhos para fazer o encerramento.
Então, eu queria que o senhor fizesse aqui suas palavras finais, mas fizesse um esforço de eleger. A gente, aqui no Todos para a Educação, dentro do Educação Já, com todo mundo que tem pensado esse grande plano para a gente conseguir alavancar a educação brasileira, a gente tem defendido muito uma visão sistêmica, que não tem bala de prata, que tem muito trabalho, tem muita coisa para ser feita. Mas, dito isso, mesmo a gente achando tudo isso, eu queria que o senhor se posicionasse em relação, na educação, quais são as 3 maiores prioridades, né, de um futuro governo do PT na educação. E aí, já emendar com essas palavras finais, eu quero pedir desculpas já para os internautas, a gente não conseguiu passar aqui todas as perguntas, a gente pode passar depois para as suas assessorias, para poder serem todas respondidas. Acho que tem uma questão que é a recuperação de um trabalho que precisa ser resgatado. Então, nós vamos ter que iniciar um trabalho no Ministério da Educação de resgate daquilo que vem sendo destruído, decomposto, e não só na educação, mas, sobretudo, no Ministério da Ciência, no antigo, né? Ministério da Ciência e Tecnologia, que hoje não existe mais, está fundido com a comunicação, e na cultura, que era um tripé muito importante de atuação. Cultura, educação e ciência e tecnologia, nós operávamos juntos. Então, tem uma atitude aí de resgate. E os 2 temas que eu cuidei, né, aqui durante a nossa sabatina, eles serão prioridade, né, lembrando do resgate do trabalho anterior, que é o ensino médio, a questão usar as alavancas federais para a promoção da qualidade do ensino médio e a questão da formação docente. Esses 3 pontos, eu diria que é o que nós vamos cuidar imediatamente, e eu considero que nós vamos ter resultados de curto prazo. Muito bem, então, com isso, a gente faz aqui o encerramento. Eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu aí pela internet, que usou a hashtag. Continuem de olho nas redes do Todos para a Educação, acompanhando a Educação Já. Quero agradecer ao Fernando Haddad por estar aqui, pela disponibilidade de poder falar mais de 1 hora sobre educação. Então, com isso, a gente encerra a série Diálogos pela Educação. Quero agradecer a presença de todos que estavam aqui na plateia também, sempre torcendo pela educação, pela educação. Então, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado.